reclamar da sua tuterada. Não, eu vou reclamar para meu advogado, que é melhor. Eu já abro um processo contra você. Nunca tive problema. Olha, eu nunca tive problema para fazer lives, tá? 5 anos nessa vida. Aí a Anne chega e Me dá problema. tá tudo. Então, vamos lá, craquete começando. Novas conversas, ano 4. Eu acho que agora eu fiz conta certa. 22, 24, ano 4. Ou vai começar o ano 4. O tema de hoje vamos falar sobre MEI, PJ ou CLT, desvendando as melhores opções para você. A nossa convidada é a jovem advogada Anne Caroline Fagundes Barbosa. Nossa. Advogada tributarista. Vamos deixar aqui os contatos da Anne para... Vai ficar na descrição também. E a gente tem, assim, algumas perguntas que a Anne fez. Primeiramente, Anne, muito obrigada por aceitar o convite. Agradeço, Carol. Estamos trazendo pessoas novas para Novas Conversas, que sempre foi ideia, né? Começou com somente elas, depois somente elas nasceu Profissões, o Profissões virou Novas Conversas, estamos aí já entrando no 4º ano. A Anne abriu uma enquete em algumas redes sociais para algumas dúvidas, tem algumas dúvidas também, que a gente já conversou antes, e a gente já vamos começar lascado, que esse Novas Conversas ele é curtinho, né? Ele é smart, estourando 30 minutos, mas continua do mesmo jeito, gente. Muita informação, muito conhecimento para, né, para vocês. Com bom humor também. Lembrando que, lógico, a gente teve um problema, não entrou, um monte de coisa. Né? Acontece. Então, vamos lá. O mercado de trabalho, ele está mudando muito, né? Mudando muito, muito, muito. E aí a gente fica com aquela dúvida. Hoje eu quero sair do CLT, o que é um PJ e o que é um MEI? Vamos lá, já vamos começar daí, todo seu. O MEI, ele é um microempreendedor individual. O MEI, ele seria aquele empresário iniciante, um empresário individual. No máximo, ele tem um funcionário. Mais do que isso, não se enquadra no MEI. Costumo dizer que é aquele motorista do Uber, ele pode ser considerado MEI, um entregador de aplicativo, ele também pode ser considerado MEI. Aquele empresário pequeno, que ele não tem um grande movimento, um faturamento mensal pequenininho, ele pode ser o MEI. O MEI é sempre aquele empresário que tem um faturamento pequeno, ele não tem um faturamento muito alto. Então, o MEI, ele vem com essa vantagem. Sim, ele tem essa questão de valores, né? O CLT é a pessoa que está registrada numa empresa, então ela tem aqueles benefícios da empresa tradicionais, né? Como tem uma mudança agora, gente, é o seguinte, tem uma lei que tem, aproveitar que a Ana está aqui, depende da empresa, se o funcionário morar até 3 quilômetros, a empresa está isenta de dar o vale transporte, né? Isso já é uma realidade, então tem muita gente que não está sabendo. Aí o CLT, você está fixado naquela empresa, você vai ter aquele salário, alguns benefícios. Eu quero sair da CLT e ir para o PJ, que é a pessoa jurídica. Eu vou sair da pessoa física, né, contratada, e vou para a pessoa jurídica. Qual que é a vantagem, Anne? E qual que é a desvantagem de eu deixar o CLT para o PJ? A gente fala assim, que o PJ, ele normalmente é aquele empresário que ele quer um faturamento maior. Ele não é o MEI, que ele é uma renda pequena, ele quer um faturamento um pouco mais alto, ele tem um capital maior, ele quer captar mais clientes. Então, o PJ, ele se enquadraria como uma microempresa, uma IRL, outras empresas com enquadramento maior. A vantagem, você vai ter maiores benefícios, mas sempre você vai pagar mais imposto. Diferente do MEI, o MEI hoje, a renda variável do MEI anual é de 81 mil. O PJ, ele já ultrapassou 81 no meio, você já é PJ, você já é considerado PJ. Você já tem o CNPJ no seu nome, como MEI, passou de 81 meio, você já é PJ. Quais são, assim, as instituições têm vantagens, têm desvantagens. Vai depender muito da realidade que a pessoa quer, do que você quer naquele momento. Se você quer uma liberdade, uma autogerência, se você quer algo mais livre, mais fluido, você vai buscar o MEI ou o PJ. O PJ, ele tem outros impostos a pagar. O CLTista, você tem o fixo.
13º, férias, FGTS, seguro-desemprego, uma estabilidade, uma liberdade baixa e sem necessidade de gestão. Agora, o PJ, que é considerado o dono da sua própria empresa, faça você mesmo. Você tem estabilidade baixa, porque o faturamento e a variação vai depender muito do que você for trabalhar, como você for vender, o que você vai vender. Então, depende da sua gestão. Uma liberdade bem maior do mercado. E existem as exigências de um advogado para fazer, observar essa parte contratual, observar essa parte tributária da sua empresa, uma contabilidade. E você fazer estratégias de gestão, tanto gestão empresarial como gestão fiscal, para que a empresa ela não tenha tantos prejuízos. Anne, depois eu corto aqui. Você mora do lado de uma escola? Tem escola aqui no fundo, perto da minha casa. Sextou! Gente, sextou. Hoje eu me para jogar bola. Hoje as crianças resolveram jogar bola, estão participando ao fundo, tá? É um sound design. Leve como se fosse um filme, né? Tá? É um efeito especial que a gente colocou, tá? Um defeito especial natural, é o Foley. O Foley que a gente fala é aqueles efeitos naturais. Então, vamos lá. A pessoa jurídica, então, a Ana falou sobre a questão das, por exemplo, o MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem a simplicidade imposta e reduzidos, mas com limites e restrições. A pessoa jurídica tem uma flexibilidade, ela pode faturar mais, mas com maior complexidade e responsabilidade. E aí o que acontece? Você já não vai ter algumas vantagens que o CLT tem, que é o carteira registrada. Né? Você não vai ter, por exemplo, 13º, você não vai ter fundo de garantia. Então, antes de você migrar de um para o outro, você tem que analisar muito bem isso. E hoje, gente, tem o Google. Ai, Carol, não tem paciência de pesquisar no Google. Estou indo em contato com a Anne. Né? Entre em contato Pode com a entrar Anne. em contato com Entre em contato com a Anne, que a Anne vai te passar tudo. Aí o que acontece? A CLT, que é aquela consolidação das leis trabalhistas, né? É onde você tem os seguros, você tem todos aqueles, por exemplo, auxílio maternidade, você tem várias coisas. Os benefícios estão incluídos. Está acontecendo muito, Ana, Anne, que a gente tem visto muitas vagas para PJ. Eu sou CLT, aí eu quero ir para o PJ. Eu tenho que abrir como microempreendedor, certo? Aí tem uma taxa, não é gratuito. Não. Eu desisti de ser PJ, quero voltar para CLT. Como é que eu faço? Eu vou pagar de novo? Eu não vou pagar? Como que funciona? Você vai ver como está o faturamento da empresa, se todos os impostos estão pagos, se está tudo regularzinho, e dar baixa na empresa. Com a baixa da empresa, você consegue ter a isenção, não é isenção, né? Finalização total, como chamamos da morte da empresa. Você dá fim a ela e pode voltar a ser CLT normalmente, sem problema. Só que é interessante você observar se foi baixado mesmo a empresa frente à junta comercial, porque muitas vezes o empresário diz, eu já fechei o CNPJ, ele não está mais aberto, mas depois vem aquela situaçãozinha que a Receita Federal lhe cobra, porque não foi dado baixa na junta comercial. Anne, tem muito caso de pessoas, eu tive uma empresa 5, 6 anos atrás, e eu não tenho certeza se está ativo, que a palavra certa é falar ativos, né, o seu MEI, o seu CNPJ lá, ou não. O que eu tenho que fazer? Tem um link que está rodando aqui, que eu vou ver se eu acho ele. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir na junta comercial, ou eu posso utilizar um link que você joga no Google, aparece lá, verifique aqui, microempreendedor, verifique se está ativo ou não CNPJ. É válido, é seguro, porque mesmo um cadeado, o pessoal tem que tomar cuidado com esses sites que você entra. O que você recomenda? O que eu recomendo é ir frente à junta comercial, porque até a junta comercial vai trazer esses esclarecimentos. Se tem alguma coisa a pagar, se não tem valores em aberto. E se tiver alguma coisa, a junta comercial recomenda que vá à Receita Federal. Porque não é só verificar nesse site, muitas vezes você faz a verificação e esse site ele diz que seu CNPJ não tem débitos, mas você talvez tenha débitos frente à Receita. Então, assim, eu mudei de cidade, por exemplo, eu saí de uma cidade pequena, vim para uma cidade maior. Eu tenho que ir
lá na minha cidade, ou eu posso, por exemplo, na cidade que eu estou morando agora, procurar a Receita Federal para verificar essas informações? Pode ir na cidade que você está morando agora. Com o número do CNPJ, você vai no post da Receita Federal e eles lhe dão todas as informações referentes à sua empresa. Perfeito. O Anne, deixa eu ver aqui o que mais. Aí a gente já pode entrar na sua enquete lá. É porque eu tenho visto muito, tem muita vaga de emprego, gente, então o que acontece? A Ana já falou que você pode abrir, mas depois você tem que ver se compensa para você, não só financeiramente, mas mais para frente, porque tem uma taxa para você abrir o CNPJ. E você não abre o CNPJ hoje, amanhã já está funcionando, não. Ele tem um prazo, né, Ana? E tem documentação, né, que você tem que levar. Ah, mas aí eu desisti e vou virar CLT novamente. Faz esse caminho aí, vai até a Receita Federal, né, para verificar. Se a sua cidade não tem, procura a cidade mais próxima, um pouco maior que vai ter, para você poder verificar isso. Ô, Anne, beleza. Eu vou lá, está ativo, tem muito extra que a gente fala, por exemplo, que surgiu agora com a questão do mercado online, as pessoas que trabalham como afiliados, que precisa ter MEI, a pessoa que trabalha como entregadores, né, dessas grandes holdings internacionais. Peraí. Ele tá falando. Ô, Anne, só para não esquecer aqui, você já falou, né? Então, um site seguro seria melhor ir pessoalmente na Receita. Qual que é a dica que você quer falar sobre, você quer dar sobre essa Ou questão você do preço? pode, se o empresário ele tiver o certificado digital da empresa, que é uma coisa recomendável fazer assim que você abre o seu CNPJ, você pode procurar um profissional capacitado. Faça esse levantamento. Ah, eu tinha um computador, eu tinha um profissional que cuidava disso antes, mas agora não tem mais. Mas você tem o certificado da empresa, você procura esse certificado, você leva um profissional que entenda dessa parte da contabilidade, da advocacia jurídica empresarial, para ele fazer um levantamento desses débitos, se tem débitos, se não tem, o que precisa ser feito, o que não precisa. Se você não quiser, na minha cidade não tem receita, não tem sede da Receita, eu vou ter que ir a uma outra localidade para não ter que me locomover, você entrega o certificado digital. Também é uma forma válida. Ô, Anne, eu posso estar como CLT trabalhando numa empresa e trabalhar também como PJ? Como MEI, sim. Como PJ, não. Ah, então quer dizer que eu posso estar fichado num call center da vida, vou dar um exemplo mais prático para todo mundo. Eu estou lá num call center da vida, numa lojinha aí, como pessoa jurídica não, mas como MEI eu posso. O MEI não gera aquele CNPJ, não, só a pessoa jurídica. Não, MEI gera um CNPJ, sim. Tanto que tem finais específicos para você se inscrever como MEI. Só que o MEI tem essa fluidez de lhe permitir ser também contratado como pessoa jurídica, como CLT. Então, olha lá, como MEI você pode, que é o que acontece. Às vezes a pessoa está trabalhando fixo e ela começa como afiliado, né? Que a gente falou antes. A pessoa está com afiliado, ela está entregando, mas aí eu tenho que verificar isso na empresa que eu trabalho, se não dá problema, porque tudo entra no sistema automático ou não. Tem que verificar. Tem que fazer essa verificação de como você vai fazer essa entrega. Se a empresa não tem porque cada empresa tem suas normas, pessoal. Então, às vezes a empresa não, né, pode aceitar você ter 2 carteiras registradas, por exemplo. Teve gente que fazia isso. Então, hoje é tudo muito mais informatizado do que antes. Então, antes de tentar fazer essa gambiarra, essa gambirration aí, verifica na empresa com o RH, né, fala, eu queria uma, né, mas sim, fala com um jeito, né, para a pessoa não achar que você está querendo largar o emprego, não está satisfeito e ser pior para você, infelizmente. Aqui a gente rasga o tabu, a gente fala mesmo. Ô, Uma Anne, então, dica para o pode falar. Carol, trabalhar como CLT, é ele buscar uma pejotização. Mas tem uma das lives que eu já apresentei, podem procurar lá no Instagram que vocês vão encontrar. Que a pejotização é um desses temas que pode ser tratado como quando o PJ pode ser contratado por empresa, como CLT, mas tomar cuidado para ele não cair no CLT oficialmente. São essas Porque o nomenclaturas. PJ tem as suas características.
né, além de ter a questão de valores, né, para a questão de imposto, porque, gente, não se iluda, você vai ter que pagar imposto. Características. Você vai pagar muito mais Vai. imposto como MEI e PJ, às vezes, do que como pessoa física Porque CLT. CLT. Porque o CLT, você divide um pouco dos impostos com a empresa. Então, o que acontece? Por que as empresas querem contratar a PJ hoje? Questão de imposto. Porque quanto mais alto for o seu salário CLT, mais imposto a empresa paga e mais desconto de você, né? Isso aí você assusta vendo seu onerite hoje em dia. Você ganhou um pouquinho mais, vai descontar mais. Infelizmente, é assim que funciona, né? A gente tem essa problemática de imposto. Então, verifica muito bem se isso é vantagem ou não, ok? A Anne já explicou. Anne, pode, sobre a enquete, que a gente já falou alguma coisa ou você tem algumas outras dúvidas, né, que foi feita na enquete? Trouxeram uma dúvida na enquete para mim, como fica a parte do INSS do MEI, ou do MEI ou do PJ. O MEI, ele paga um DAS mensal. Nesse DAS mensal, ele já paga o valor da contribuição do INSS. Só conferir. É o DAS, né? Aquela guia, né? É o Aí DAS ela. mensal. Ele Outra já paga coisa, o percentual de 5% para o INSS no mês. por exemplo, tem o valor mínimo que eu pago mensal de recolhimento, por exemplo, o INSS são em torno de 80, 100 reais, dependendo, né? Agora subiu, né? Então, um pouco mais. Tem uma Subiu. taxa Tá, mensal que eu pago do MEI? o MEI é uma taxa mensal de 5% no valor de contribuição do INSS. Tá, ela Que é um ele já pouco paga menor, junto né? do DAS, isso, que ele paga junto nesse DAS fixo, que é todo, que é mensalmente, junto com outros dois impostos, que é o ICMS e o ISS. Então, por isso, gente, que é importante você verificar se você não está com dívidas, que a gente falou no início. Porque se tá, antes de você ter cancelado, eu fiquei muito tempo, a minha empresa tem muitos anos, mas a dívida vai correndo, não vai? DAS, a dívida vai Por exemplo, correndo. eu tive uma empresa há 20 anos atrás, eu dei baixa, mas eu tenho que ir lá quitar, porque pode gerar uma dívida e isso pode trazer transtornos com o leão, né? Com o fisco, né? É complicado, gente. É, Beleza. ela é impagável. Ô, Anne, então paga mensal, é igual o INSS. Por exemplo, tem muita gente que trabalha sem carteira assinada que às vezes não paga o INSS. Gente, você compra esse carnê, ou então hoje está tudo online. Anne, por exemplo, Você eu faz estou pelo trabalhando, INSS. eu não tenho carteira assinada, mas eu quero começar a pagar uma contribuição em cima do que eu ganho. Como que eu faço? Eu entro aonde, eu vou aonde? Pronto, vou dar o passo a No, passo aqui. aplica no aplicativo do meu INSS, tem uma abinha lá de novas opções. Contribuição. Aí nessa aba você vai botar em contribuição. Na aba de contribuições, você vai informar o valor que você quer contribuir. Tem uma alíquota mínima que hoje é de 11% para a pessoa autônoma, né? Que é aquele que não possui o CNPJ. É a diferença do autônomo para o MEI. O MEI, ele possui o CNPJ. O autônomo é uma pessoa física que trabalha, tem uma renda habitual, mas ela não tem um CNPJ. Então, esse autônomo, ele paga uma alíquota de 11%, que hoje, se eu não me engano, está R$ 164. Aí, lá no próprio INSS, nessa parte de contribuições, você vai preencher os seus dados, RG, CPF, nome completo, endereço, e ao final você vai informar que você quer contribuir com a alíquota de 11%. É importante clicar nessa aba da alíquota de 11%, porque senão ela vai lhe dar uma alíquota cheia, que é um valor um pouco maior. E as guias você pode emitir de 2 em 2 meses, ou você pode emitir já a guia do ano todo. Ó, a dica que eu deixei aqui para vocês, ó. Lembrando que esses aplicativos, todos você pode acessar com segurança pelo Gov.br. Ah, eu recebi que a empresa quer. Isso até faz parte do curso que eu aplico. A empresa quer que eu assine o contrato pelo Gov.br. Sim, no Gov.br você sobe o documento pelo seu celular mesmo e assina lá, porque tem todos os dados de segurança lá. Então, não fique com medo se a empresa que vai te contratar, ou que você vai prestar serviço, que hoje é muito comum, ela pedir para você assinar esse documento pelo Gov.br, porque tem uma segurança a mais. E lembrando que se você entrar com a sua conta do banco no Gov.br, você aumenta mais ainda a segurança, né? Não vamos entrar em detalhes, mas é o que está escrito lá, a gente. Qualquer coisa, advogada tá aí, gente. Então,
Ô, Anne, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Se tiver mais alguma pergunta da enquete ou algo mais que você queira trazer, pode ficar à vontade. Eu estou vendo se na minha tem alguma outra aqui. Tem uma pergunta da enquete de como faz para reativar o MEI. Tem duas opções. Se o MEI está inativo por débito, se ele estiver inativo por débito, você pode entrar no gov.br/MEI e regularizar o boleto dos DAS, porque o boleto dos DAS, o próprio contribuinte, ele pode emitir, ele não necessita obrigatoriamente de ter um contador. Ah, mas se eu quiser ter um contador, ok, você fica livre dessa preocupação mensal. Mas você mesmo, como MEI, você pode fazer a emissão desses boletos, são boletos mensais. Então, após o pagamento desses boletos, você dá baixa, o máximo, o prazo máximo de pagamento que eles informam, dependendo se for boleto bancário, se for PIX, é automático, o seu MEI, ele volta a ficar ativo, ele deixa de ser inativo, ele volta a ficar ativo. E se for abaixo do boleto bancário, se estar abaixo do boleto bancário, ele volta. Agora tem a opção de um MEI que foi baixado, que foi encerrado. Esse MEI baixado, ele não tem mais como ser ativado. Vai ser pedido um novo cadastro de um novo CNPJ com um número diferente. Lembrando que para abrir um MEI diferente do PJ, o MEI ele não precisa pagar taxa. Não há necessidade de pagamento da taxa. Mas com essa novo MEI, você perde o histórico do MEI anterior, com essa baixa. Então, é importante. Eu não quero deixar de ser MEI. Então, tome cuidado para você não encerrar o seu MEI. Porque se você encerrar o seu MEI, você perde o seu histórico anterior e começa tudo novamente. Até as contribuições para o INSS, você não vai perder as contribuições anteriores que você já fez, mas você vai precisar contribuir com um novo MEI, com um novo número. E isso é interessante, porque assim, você pagando, você tem direito ao INSS, a utilizar o SUS, né, tem alguns benefícios ali. O autônomo, por exemplo, que a gente falou, aí a Ana especificou que você vai entrar lá no aplicativo, né, do meu INSS, e lá no aplicativo do meu INSS, você vai escolher se você vai ser como autônomo, né, que geralmente é as meninas da faxina, que hoje a gente fala manutenção, ficou mais chique, né? Então, assim, eu sou autônomo, eu mexo com música, eu mexo com isso, né? Então, você vai lá no meu aplicativo, meu INSS, escolhe que você quer pagar como autônomo ou CNPJ, né? A Anne já falou, volta o vídeo um pouquinho para eu prestar atenção novamente. Peraí, eu vou olhar de novo o que a Anne falou. Preenchendo os dados, e aí você fazendo isso pelo GovBR, que é mais seguro, né? Para você verificar. Então, assim, tem vantagem? Tem, mas é onde a gente conversou aqui. Verifica para você, porque às vezes você vai ter esse valor todo mês para você pagar, porque tem muita gente que acha que não. Né? E a questão da aposentadoria, Anne, eu estou como autônomo já há alguns anos, e né, também tenho a minha empresa fatura já dentro do MEI. Eu vou seguir o mesmo tempo de aposentadoria determinado ou tem alguma diferença de tempo para que eu possa aposentar? Não, o MEI ele segue o mesmo tempo da aposentadoria determinada. São 15 anos de contribuição e a idade hoje, que é importante frisar nesse ponto. Tem que ter a idade para a aposentadoria. Antes da regra da reforma tributária, não era necessário ter idade, mas se tivesse contribuição, você se aposentava por contribuição. Hoje não, hoje é a junção dos dois, idade e tempo de contribuição. Foi até bom você tocar nessa, eu lembrei. Te mandaram uma pergunta aqui e eu fui que mexer aqui, você falou, eu lembrei. Gente, eu tô velha, mas eu ainda lembro das coisas. De vez em quando. Ô, Anne, eu acabei me aposentando por questões de saúde, que a gente sabe que tem algumas lesões, né, alguns acidentes de trabalho ou não, que acabam te dando esse direito. Eu tô aposentada, né, ganhei esse benefício por invalidez ou incapacidade. Eu posso abrir um MEI? Eu posso trabalhar como PJ? Eu vou perder o meu benefício ou não? Essa pergunta um pouquinho... Essa pergunta foi mandada por alguém da área jurídica. Tô brincando. Não, na verdade, assim, é porque
tem essa questão, porque a gente sabe que, infelizmente, esses benefícios é um salário mínimo, né? É muito difícil você conseguir receber mais de um salário mínimo. E, às vezes, a pessoa não tem uma renda, alguma outra coisa por fora. Aí, então, assim, eu estou com essa doença, infelizmente tem doenças degenerativas, né, muito sérias, você tem que verificar se encaixa, porque nem tudo hoje encaixa mais com doenças incapacitantes para você receber um benefício ou aposentar por ele, né? Porque infelizmente tem acidentes, trabalhos, até acidentes domésticos, né? E aí tá, Ana, eu tô ganhando lá o meu benefício lá desse salário. Eu posso abrir ou não? Eu posso perder o meu benefício? Não, pode, porque é considerado que você está na atividade remunerada, que você voltou à atividade de trabalho. Mesmo que seja somente para completar a renda, porque o benefício é pouco, de um salário mínimo, mas eu quero só para complementar a minha renda. Mas o seu benefício não é por tempo de contribuição, e sim por incapacidade laborativa. Então, a incapacidade laborativa, ela lhe impede de abrir um CNPJ, independente, com um PJ ou com um MEI. Ela lhe impede nas duas opções. Anne, e assim, a gente está tendo um crescimento muito grande na área do audiovisual, né? Com essas leis de incentivo à cultura. Tá? Por exemplo, às vezes eu preciso de um figurante idoso, ou às vezes uma pessoa com PCD, e a maioria, nem todos, mas vamos supor, certo? É um exemplo, tá, galera? Porque, assim, como eu tô dentro dessa questão do audiovisual também, como agente cultural, que eu estou fazendo um curso agora, não tem essa especificação ainda, mas assim, quando eu vou montar um projeto de um filme, de um curta, do musical, né, qualquer coisa de arte, você tem determinadas regras, você tem documentação para entregar, certo? Se eu precisar contratar uma pessoa, um idoso, um PCD, um jovem que se encaixa nessas comorbidades, ele pode gerar uma nota fiscal de serviço sem problema? Sim, ele pode gerar uma nota fiscal como autônomo. Se Porque ele aí não tiver o vai gerar aquela nota fiscal normal, né? Que você vai lá e, de acordo com o que você for receber, você paga em cima daquele teto, né? Porque tem um valor. Por exemplo, gente, tema. dependendo do que você faz, a prefeitura, na sua prefeitura, a secretaria lá de finanças consegue te ajudar com isso. Você vai lá com o seu CPF lá, tudo direitinho, eles vão fazer o cadastro para você no site, porque é tudo pelo site para gerar essa nota fiscal de serviço, tá? E aí lá tem uma tabela. Então, assim, e é bom você lembrar o seguinte: você tem, às vezes, um prazo para pagar essa nota fiscal eletrônica que gerou de serviços. Tem que ter um dinheirinho guardado, porque é de acordo com o que você recebeu. Né? A gente sabe que não é Hollywood, mas tem aquela base ali para você pagar. Não é muito caro, a não ser que você entre aí, né, com alguma coisa que pague muito mais, mas é muito, muito relativo. Então, assim, só para ter uma base, porque tem muita gente que pode ter essa oportunidade de um extra, né? Porque tá difícil para todo mundo. Tá difícil até para o Elon Musk. Então, assim, eu achei legal quando você tocou, porque eu lembrei que a gente estava conversando agora com os meninos do audiovisual aqui, e então, se sempre tem você pode convidar, fora daquela equipe pronta, eu posso convidar uma pessoa de fora, né, um ator, uma atriz, e aí, nesse caso, pode acontecer, porque também é muito justo, né, você tem que ter essa acessibilidade mesmo, né, para ocorrer isso. Então, pronto, a gente já matou até com chave de ouro, assim, mais uma dúvida que ia acabar acontecendo. E muita gente que mexe, às vezes, com isso, não tem essa noção, né? De notas fiscais, de contratos, que é muito importante. Anne, mais alguma? Eu acho que foi, eu gostei, foi top, eu gostei, sim. Tirou até dúvidas minhas que eu mesma não sabia, porque eu ainda não atuei como PJ, né, ou MEI. Já falaram para mim, abre o seu MEI. Eu falei, peraí, mas, lembrei. Tem muito site que você pode trabalhar de afiliado, leia a descrição, porque eles falam, eu lembro que eu não lembro qual é a empresa, também não vou fazer jabá, mas tinha uma empresa que falava assim, verifique na sua empresa se você não vai perder o quê? O seu fundo de garantia ao você se filiar para revender os produtos daquela empresa. Né? E é uma coisa... Gente, leia tudo. Eu não tenho paciência. Então, procure, junte um dinheirinho aí
procure um advogado que entenda para ler os contratos para você, porque às vezes contrato é tão difícil linguajar, que é por isso que os advogados estudam tanto. Porque às vezes um despachante, ele não vai ter aquele conhecimento nessa área de contratos mais assim elaborados. Ainda mais contratos de empresas internacionais que invadiram, né, a nossa realidade hoje, né, Anne? São empresas internacionais. Então, mesmo que está traduzido, são termos que você tem que tomar cuidado. Algo mais, senhorita? Uma última dica, como eu falei, o MEI tem os finais, mas tem profissões que não permitem você ser inscrito como MEI. Isso é importante. Advogado é uma delas, médico também, não pode ser MEI, médico só pode ser PJ. Então, você profissional que quer se inscrever como MEI, procure um advogado para ele lhe dar as dicas, até a orientação do contrato também. Será que eu posso ser MEI ou posso ser PJ? Para você se organizar, porque querendo ou não, tanto o MEI quanto o PJ têm contribuições mensais que precisam serem pagas. Então, para você não entrar no prejuízo no final do mês, é importante você fazer esse planejamento. Gente, igual a gente fala, não se iluda, tá? Ah, mas o fulano, cuidado com o que o fulano falou. Hoje a gente tem a internet, tem muita informação, eu sei, mas se você souber procurar, pesquisar, igual aqui, no canal da Dom, no meu canal também direto, no canal da Anne, a Anne tem um canal super bacana, então segue ela lá no Instagram também. Então tem muita informação. E às vezes informação gratuita, igual a gente passou aqui um monte de informação, né, que você talvez não teve tempo também de procurar, porque a gente sabe que é muito corrido de procurar nas redes. Então, a Dom está aqui, a gente tem esse trabalho legal, essa coisa de informação, de conhecimento, trazendo treinamentos também, tem muita coisa boa chegando agora. Então, sempre de olho, tá? Lembrando, tem taxas, agora você já sabe a diferença de um para o outro, verifica na sua empresa se você pode ou não, para evitar depois um processo. Porque, Anne, além da demissão, dependendo do caso, pode gerar um transtorno de um processo, de alguma coisa, né? Pode sim. E uma dor de cabeça, um gasto maior. Exatamente. Anne, muito obrigada novamente. Eu sei que você está ocupada. É sextou, gente, mas advogado não tem sextou, não. O canal está aberto para você. Sempre precisar, você é muito bem-vinda. Nos vemos nas nossas reuniões aí no Clube de Negócios Alfaguará. Pessoal, dúvidas, pode mandar aqui no Instagram da Anne, tá? Aguardo que ela responda assim que ela puder. E nos vemos em breve. Até mais. Abraço. Tá. Tchau, tchau.